Saudações, bem-vindo, passado, presente e futuro de Moçambique, a reflexão que fazemos à luz das celebrações dos 50 anos depois que o país proclamou a sua independência nacional. Moçambique proclama a independência, corria o ano de 1975, mais concretamente a 25 de junho, em pleno estádio da Machava, pela voz do presidente Samora Machel. Hoje, a nossa reflexão conta com o testemunho do Dr. Zeferino Martins, antigo governante, antigo ministro da Educação. Doutor, é sempre bem-vindo para esta conversa. A primeira questão, uma questão mesmo de início, é a seguinte: onde é que se encontrava a 25 de junho de 1975, quando o presidente Samora Machel, em pleno estádio da Machava, proclama a independência nacional? Obrigado pelo convite para participar neste conjunto de testemunhos sobre os 50 anos da independência. No dia 25 de junho, eu estava acompanhando uma delegação da Tanzânia, era uma delegação militar, que vinham para participar testemunhar o momento da independência de Moçambique. Como sabe, a Tanzânia sempre apoiou Moçambique na sua luta pela independência, foi a retaguarda estratégica e segura, então era natural que, tal como alguns outros países, eles participassem nesse evento. E eu fiquei uma das pessoas responsáveis por acompanhar. Tinha apenas 20 anos, mas pronto, era mesmo acompanhar, mostrar a cidade, levar onde eles indicassem que queriam ver, participar das reuniões, porque na altura também eu trabalhava como funcionário civil nos serviços de administração e contabilidade do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Então, essa circunstância facilitou para que eu estivesse nessas funções naquele dia. Havia antes passado por uma espécie de preparação político-militar para ganhar, digamos, alguma robustez para esta função que lhe era confiada aos 20 anos de idade? Por acaso não. Eu acho que fui formado em serviço, no processo de instalação dos serviços de administração e contabilidade militares, onde eu cheguei a chefiar a secção de orçamento. Participei em vários encontros com as chefias militares, seja em Maputo, seja ao nível dos comandos provinciais, Então esse foi um processo de formação. Estávamos em 75 e era preciso formar muito rapidamente os quadros que nós precisávamos para o processo da independência de Moçambique. Então, não tive formalmente uma formação, mas tive uma formação em serviço. Quando é indigitado a acompanhar uma delegação de Tanzânia aos 20 anos de idade, para testemunhar a proclamação da independência nacional, como é que se sente? Muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Muito orgulhoso. E o medo ficou de lado? O medo ficou de lado. Porque havia uma coisa que nós conseguíamos naquela altura, ganhávamos autoconfiança. Estávamos no nosso país, que estava ao caminho da independência, então é como se diz hoje, nacional não treme. Estava relativamente à vontade, obviamente com o respeito que tinha que ter pelas estruturas que estava a acompanhar na altura e aquelas de quem dependia. Aos 20 anos já trabalhava nos serviços de contabilidade na área da defesa. Portanto, começa a trabalhar nesta área no regime colonial. Comecei a trabalhar em 1974 e na altura da independência acho que tinha menos de um ano de serviço, se calhar tinha 11 meses de serviço. Comecei a trabalhar no tempo colonial. Como é que entra neste ramo, em pleno período colonial? Olha, o meu pai sempre foi funcionário público e foi sendo transferido de lugar em lugar. Numa dada altura estava em Angoche, Nampula, e nessa altura eu estava a fazer aquilo pode ser equivalente à 8ª e à 9ª classes atuais. Atuais não, do sistema imediatamente anterior a esse. Atuais deve ser mais complicado porque deve ser 7ª e 8ª classe atuais. Isso é em Angoche. A seguir ele foi transferido para Pemba, Cabo Delgado. Então estive a estudar, na altura, Porto Amélia. Então estive a estudar num colégio de padres
onde fiz, na altura, o 5º ano do liceu, portanto, aquilo que é equivalente hoje à 10ª ou 9ª classe, dependendo. Quando terminei, aliás, antes de terminar, o meu pai chamou-me e conversou muito seriamente comigo e disse: meu filho, vocês são 6, eu não tenho condições para continuar a financiar os teus estudos, porque o colégio em Mbembe era muito caro. E estudar numa outra província ficava igualmente caro, porque era preciso pagar o alojamento, a alimentação, o transporte, essas coisas todas. Então, nessa altura, em Pemba, ele disse: olha, este é o último ano, tu terminas o 5º ano e é melhor, eu vou já pôr o teu nome para há um concurso para as finanças, para a fazenda. E acho que tens chance aí. E dizia ele em voz baixa: na fazenda há 2 salários. Há um salário mensal, normal, depois há um salário que resulta dos emolumentos e taxas e coisa e tal. Então, se conseguires entrar, vai estar bem. E realmente eu acabo fazendo a candidatura. Mas, entretanto, concluo o 5º ano e eu disse: bom, pai, enquanto não saem os resultados, deixa-me ir a Nampula, vou começar a estudar o 6º ano do liceu, que era já o pré-universitário, e quando vier alguma coisa, se for positivo, aí interrompo e vou trabalhar. O certo é que naquela altura eu nem tinha boletim, era o boletim da República, era o boletim oficial, e não sabia dos resultados, nunca soube. Quando vi os resultados uma vez, já tinha acontecido, quer dizer, não respondi, então não compareci. E havia sido admitido? Sim, tinha sido admitido. Mas outra circunstância é que há um concurso também para a chefia do Serviço de Contabilidade e Administração Militares do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Eu candidato-me a uma vaga de verificador de contas e sou admitido. E não tenho que sair de Nampula para Nacala, porque aquela oportunidade era para Nacala e eu não estava nada afim de ir para Nacala. Então foi assim que fiquei em Nampula, no Estado-Maior, e quando, depois dos acordos de Lusac, a Comissão Militar Mista e a necessidade de montar os serviços de contabilidade e administração militares em Maputo, para onde se ia instalar o Estado-Maior-General das Forças Armadas, aí eu fui dos poucos eleitos para vir fazer a instalação desses serviços aqui. Qual foi o critério de eleição? Chegou a saber? Bom, eles entrevistaram-nos e... Meritocracia. Sim, meritocracia. Viram desenvoltura, estar à vontade, falar bem sobre os processos de contabilidade, de verificação, e disseram: vamos, aqui há... Depois, potencial também, porque havia uns mais jovens e outros mais velhos. Bom, interessam-nos pessoas mais jovens que vão garantir longevidade, digamos, ao sistema. E foi assim que... Éramos 7. Eram 7. Éramos 7. Quanto tempo é que fica a servir, portanto, a área da defesa, já no período pós-independência? Eu acho que foi... A área da defesa, mas concretamente a área de contabilidade. A área de contabilidade. Eu saí da defesa com o sentido de missão cumprida, porque montei a secção do orçamento, treinei as pessoas que deviam estar lá, introduzi processos, modelos para propostas orçamentais, com rubricas orçamentais, espécie de regulamento de como é que... aquele processo todo do circuito das propostas, que as propostas orçamentais. Então acho que saí com sentido de missão cumprida. Saiu depois de quanto tempo? E saí porque eu, entretanto, tinha interrompido os meus estudos para trabalhar na defesa e as viagens para as províncias, para montar os serviços provinciais de contabilidade nos comandos provinciais. Isso era muito desgastante, tinha que viajar permanentemente. Então era incompatível com os meus estudos. Tive que interromper. Mas chegou uma altura que eu disse para mim mesmo: bom, acho que já cumpri a missão, agora tenho que fazer a minha própria formação. Então tentei negociar, trabalhar a meio tempo. Era bom, se você quiser trabalhar a meio tempo, vai receber meio salário. Eu disse: bom, com meio salário eu não sou capaz de sobreviver. É assim que vou dar aulas. Dirijo uma escola secundária da Machaquén
E havia uma comissão administrativa, os diretores ainda não eram permanentes, era a comissão administrativa, porque as direções anteriores tinham saído, eram portugueses que regressaram ao seu país. Então havia comissões administrativas instaladas nas várias escolas. Portanto, fiz a minha candidatura lá e realmente estava a precisar de professores, porque havia muitos professores portugueses a saírem, e entrei como professor de matemática na escola secundária da Machaquene. E, portanto, isso foi em 1976. E a partir dessa altura retomei os meus estudos, porque como professor havia flexibilidade nos horários. Podia dar aulas à noite, podia dar aulas à tarde, em função do trabalho. A propósito, ter ajudado a montar os serviços de contabilidade no sistema da defesa. Isto suscita uma questão de alguma curiosidade. Ultimamente fala-se tanto de existência de funcionários fantasma no setor da educação. Sendo alguém com um grande conhecimento na área, portanto, de contabilidade, que se encarregou de ajudar a montar esse sistema. Qual é a sua visão sobre este debate da atualidade? Vou ser franco, essa área não... os meus conhecimentos. O sistema não que chegam. montava na altura era suscetível de permitir. Isso normalmente compete aos departamentos ligados aos recursos humanos e coisas. Eu estava na secção do orçamento, então estava um bocadinho distante, mas eu acho que em todos os sistemas há sempre fugas, há sempre... O único problema atual deve ser a dimensão do fenómeno. Mas há, quer dizer, por morte de professores, por desaparecimento, há aquele hiato desde que aconteceu o fenómeno da morte ou desaparecimento, até que se interrompa o pagamento de salários. Quer dizer, muitas pessoas aproveitam esses, mas é o que eu digo, são intervalos curtos e é um número de pessoas também limitado. Agora, quando se entra num programa quer dizer, se programa isso para ter durante muitos anos e quantidades muito maiores, isso já é um sistema dentro do outro. Realmente não As circunstâncias da vida o obrigam a ter que mudar da sua paixão da contabilidade e entra para o sistema de educação. Como é que evolui na nova área, já em pleno período da independência nacional? Olha, eu comecei por ser então professor de matemática na escola secundária da Machaquene. Éramos professores jovens e eu, entretanto, já tinha entrado para a faculdade de matemática. Uma das coisas que eu fui fazendo na escola onde eu estava, a Machaquene, era textos de apoio que eu multiplicava e distribuía pelos meus colegas. Então, e isso chegou aos ouvidos do Ministério. Há um professor que faz textos de apoio e coisa e tal. Era bom, mas então é melhor a gente aproveitar melhor esse quadro, em vez de ficar a beneficiar uma escola, ele pode beneficiar um conjunto maior de professores. Então fui transferido para a Comissão de Apoio Pedagógico, CAP, na Direção Nacional do Ensino Geral na época. E é lá que comecei portanto, deixei de dar aulas para ficar a tempo integral na CAP. E aí comecei a fazer, sim, textos de apoio para os professores do país todo, participar em ações de capacitação de professores. Como se sabe, nessa altura havia muitos professores novos que estavam a entrar, porque os professores mais experientes estavam a sair de Moçambique, eram portugueses, então havia necessidade de fazer continuamente a capacitação dos novos e o reforço das competências daqueles que já estavam também há algum tempo. Então a CAP tinha essa função. Textos de apoio, discussão de temas pertinentes à atividade docente, questões ligadas à avaliação dos alunos, questões ligadas aos conhecimentos, às capacidades, às competências, às atitudes. Portanto, era um processo muito interessante. E assim como estava eu na secção de matemática, havia outros noutras disciplinas. Então era um grupo relativamente grande. Uma vez aí, entretanto, tinha sido criado o INDE, o Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação, que foi, digamos, foi o passo seguinte a uma comissão que existia, chamada Comissão de Elaboração de Textos,
Disseram, bom, mas aquele professor que elabora textos, que está na CAP, é melhor que ele venha para o INDE. E assim vou para o INDE, da secção de matemática novamente, e a minha evolução faz-se por aí. Nessa altura, o nível de condições não tem absolutamente nada a ver com o mundo atual. Entretanto, havia muita eficácia, nem sequer se falava de fuga de testes, por exemplo, que proporciona um fenômeno que proporciona a fraude na atualidade. Qual foi o segredo? Eu acho que nós nem conhecíamos isso. Desconhecíamos quer dizer, que é possível um professor entregar previamente aos alunos as perguntas e depois dar as respostas. Não era impossível. As condições na época não proporcionavam essa postura. Então, isto apareceu muito mais tarde. Não sei se era por causa dos salários que não eram maus a nível da carreira docente. Eu, quando entrei na letra I. A letra I eram 10.550 meticais. E nessa altura o dinheiro tinha grande valor. Eu com esse dinheiro vivia muito bem. Não precisava de fazer nenhum biscato. Também não precisava de ser professor turbo, não? Não. E depois também não tinha, não almejava muitas coisas. Não tinha um carro, por exemplo. Eu saía a pé da minha casa, ia dar aulas, não era muito longe, mas mesmo que fosse, tinha um transporte público, podia utilizar e coisa. Não almejava muita coisa. Tinha uma casa da pie, onde a renda era relativamente modesta. Então, a combinação destes fatores já poderá ter ajudado a nossa postura mais, como é que se diz? De alguma humildade. Exatamente, e a modéstia e integridade. Exatamente, integridade, acho que sim. E chega ministro da Educação. Como é que mas chega isso lá? Já foi depois de muita... foi depois, pronto, uma vez no INDE, na secção de matemática, onde eu era um dos técnicos pedagógicos, e a nossa função nessa secção era fazer programas de ensino na área de matemática, elaborar os materiais de ensino, livros, os manuais do professor, capacitar os formadores que vão preparar os professores para introduzir esses novos programas com os novos livros, e de alguma maneira acompanhar a implementação da introdução do sistema. Então essa era a minha função no INDE, na secção de matemática. Passado algum tempo, lá dentro do INDE havia um departamento de planificação, e eu tinha estado em Paris num processo de formação para fazer uma formação no Instituto Internacional de Planificação da Educação, uma formação de 6 meses. Então, depois, no regresso dessa formação, bom, você já não cabe na secção de matemática, é melhor vir para o departamento de planificação. E é assim que eu vou para o departamento de planificação. No departamento passei a ser membro do consultivo do INDE, tanto com os outros chefes de departamento e o diretor. E tivemos um diretor que era muito capaz, era um pai para nós, um amigo, um formador, que realmente nos ajudou a perceber as complexidades do processo de gestão da educação. Era o professor Luís Filipe Pereira. Se estiver a ouvir, mando um grande abraço para ele. E aprendi muito com ele as questões de gestão, de tal maneira que, passado algum tempo, quando ele decide pela sua saída do INDE, ele propõe à ministra da Educação, a doutora Graça Machel, que eu fosse o seu substituto como diretor do INDE. É assim que passo a diretor do INDE. E acho que nessa altura a ministra Graça Machel também acaba, ao passar de algum tempo, cessou as funções e passamos a ter o ministro Aniceto dos Mochangos como ministro da Educação. Então eu fiquei como diretor do INDE ainda há algum tempo e acumulei numa certa fase
as funções de Diretor Nacional do Ensino Primário. Foi uma fase, tanto muito dinâmica. Como disse, tínhamos começado a introduzir um Sistema Nacional de Educação com novos programas de ensino, novos materiais, capacitação de professores, acompanhamento. Então era um trabalho muito exigente, como deve ser também agora, obviamente. Mas depois de um ano acumulando a Direção Nacional do Ensino Primário, o ministro achou por bem que era melhor eu ficar dedicado ao INDE. Ele gosta mais de ficar no INDE, é lá onde ele se sente bem, onde conhece melhor os processos. Então fiquei no INDE. No INDE, como diretor, o que é que aconteceu? Há uma fase em que há um convite da Unesco para eu colaborar num trabalho em Angola. E nessa altura eu pesei o convite, disse, bom, do ponto de vista profissional, digamos, é muito bom eu fazer esta atividade. Eu vou crescer mais neste processo. E seria um desafio importante. E significa que a Unesco, que é uma organização das Nações Unidas, tinha confiança nas minhas capacidades e nas minhas competências. Então falei na altura com o ministro e ele disse, quanto tempo é para ficar lá? Disse, uma coisa de 3 meses. Se é para ficar 3 meses, fica complicado. Você continuar como diretor do INDE, um diretor nacional, ficar 3 meses fora. Então, se você realmente quiser ir, eu não tenho outra alternativa senão exonerá-lo dessas funções. Eu fui pesar os dados na balança e disse, bom, e aí pesou, para além de todas as outras coisas profissionais, pesou também a parte financeira, quer dizer, com um trabalho de 3 meses nas Nações Unidas, eu tinha o equivalente a vários salários de Moçambique, para além da oportunidade de uma exposição internacional importante. Então acabei aceitando o desafio de ir colaborar com os angolanos, com a Unesco. Quando voltei, entretanto os processos aqui estão a andar, tinha havido, o que é que estava acontecendo nessa altura? Já era 1994, finais, tinha havido eleições, As as primeiras multipartidárias, e o presidente Chissano estava a montar o seu governo. Eu vim por um intervalo no Natal e no Ano Novo e depois tive que voltar. Só sei que quando eu depois volto em abril, cheguei num dia, bom, não sei como é que o sistema funcionava, eu sei que cheguei num dia e no dia seguinte já me procuraram e o presidente Chissano nomeou-me vice-ministro da Educação. Então passei para vice-ministro da Educação. Na altura era ministro o Dr. Arnaldo Nhavoto. Então é neste processo que a gente... E de vice-ministro chega a ministro? Ainda levou algum tempo para chegar a ministro. Depois de estar como vice-ministro, na altura, numa certa divisão de trabalho que tínhamos concordado no Ministério, eu e o ministro Nhavoto, eu ocupava-me das questões do currículo, da investigação, da planificação curricular e portanto ele surpreendia a todas as áreas, obviamente. Então, quando termino 5 anos depois dessas funções, eu deve ter ficado 6 meses e na CPLP era a vez de Moçambique indicar um candidato para secretário executivo adjunto, porque na CPLP essas funções eram feitas por ordem alfabética dos países. Tinha estado Angola, Brasil, Cabo Verde. Não tinha estado Angola, não, senhor. Na ordem alfabética era reversa, no caso dos secretários executivos adjuntos. Começava de Zé para... Portanto, tinha estado São Tomé, depois era a vez de Moçambique. Depois vinha provavelmente a Portugal, Guiné-Bissau e não sei o que. Então eu vou para secretário executivo adjunto da CPLP, numa função que me levou, uma função diplomática
numa instituição multilateral, a CPLP, com grandes desafios também na altura, a instabilidade na Guiné-Bissau, os golpes de Estado, eu acompanhei muito esses processos, mas também ao nascimento de um país novo, que era Timor-Leste, nesse processo, e o reforço dos sistemas de educação dos países como Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. E tínhamos os países mais fortes, que eram o Brasil e Portugal, pelo arcabouço das suas economias e pelas experiências de governação. Portanto, a CPLP beneficiou muito destes países com valências diferentes. Então fiquei 4 anos na CPLP, regresso a Moçambique, estive num projeto muito interessante que envolvia instituições de ensino superior. A CIPOL, que era uma nova instituição, mas também tinha as universidades de Eduardo Mondlane, o instituto, na altura era o Instituto de Relações Internacionais, o ISRI, e o Instituto de Administração Pública, ISAP. E a ideia era introduzir programas de formação na área da administração pública, ao nível de licenciatura, sobretudo olhando para as questões de transparência, accountability, que eram coisas novas que as agências multilaterais financeiras estavam a exigir das instituições públicas dos vários países. Então, também fizemos com muito interessante esse trabalho, e hoje estas formações foram institucionalizadas e faço regularmente aí. Então, passado mais algum tempo, portanto, isso deve ter sido em 2004, 2005, 2006, há um concurso para diretor do PIREP, do Programa Integrado de Reforma da Educação Profissional. A educação profissional precisava de uma reforma, estava muito mal. As escolas técnicas não tinham equipamento, os professores não passavam por qualificações e atualizações há muito tempo. Tinha um modelo, um sistema que já estava ultrapassado pelas exigências da economia. A avaliação que se fazia do sistema era realmente muito negativa e era preciso fazer uma reforma. Com o apoio do Banco Mundial e de vários bilaterais, iniciou-se essa reforma. E eu fui candidatei-me para diretor do PIREP, era o secretariado executivo da Corep, para avançarmos nessa reforma. E estive a trabalhar aí de 2006 a 2009. E devo dizer que esse foi novamente um desafio imenso. E acho que deve ter sido a segunda maior reforma que Moçambique fez na área da educação. A primeira reforma, a maior de todas, foi o próprio Sistema Nacional de Educação, em 1983, que era abranger o país todo, mudar a estrutura, a organização, a filosofia, os objetivos, os fins também da educação foram transformados. Portanto, essa para mim foi a maior reforma. Depois, a da educação profissional terá sido a segunda maior reforma que nós fizemos. E fizemos-la com muito carinho, com muita competência, de tal maneira que quando íamos às conferências com os vários países, mesmo ao nível nós tivemos nessa altura Canadá, Paris, quando nos juntávamos todos e nós falávamos da nossa experiência, os outros países africanos ouviam com muito respeito e admiração por uma reforma que tinha sido muito bem conduzida, com uma nova filosofia e tudo. Então, deve ter sido por isso que o presidente Guebuza, em 2010, na constituição do seu
segundo governo, porque ele tinha estado no governo anterior, convidou-me para ministro da Educação. Então, assim chego a ministro da Educação. O que é que não esteve bem nas reformas que citou aqui, a começar pela reforma que trouxe o Sistema Nacional de Educação? Esta pergunta liga-se ao debate também da atualidade, que tem a ver com a qualidade de ensino. O que é que não esteve bem na reforma? O Sistema Nacional de Educação, como estrutura, como o pensamento que se teve sobre o sistema, ele é perfeitamente coerente, é bom. O problema não está na parte, como é que hoje diz, não está no software. O software é ótimo. O nosso problema está na implementação, no hardware, as escolas. Há muitas crianças que ainda não estão numa escola de convencional. Ou seja, o sistema, portanto, pressupunha alguns requisitos, premissas. Exatamente. Que não existiram. Não existiram. Não foram. Por exemplo, havia uma condição só quanto ao número de alunos em sala de aula. Quando nós começamos a ultrapassar o número de alunos na sala de aula, a ter 80, 90, 100 alunos numa turma, quer dizer, o Boaventura, não sei, deve estar-se a imaginar numa sala com 100 alunos, não se aprende. O professor nem consegue, nem é ouvido. Materialmente, tecnicamente, não há condições para aprendizagem. Portanto, a reforma não teve em conta as condições reais de Moçambique, que registra hoje uma explosão demográfica, que acaba sendo uma das causas portanto, da superlotação das salas de aula. Não é que a reforma não tenha tido em conta. A reforma fez. Agora, era preciso que os pressupostos financeiros e económicos acompanhassem as necessidades dessa reforma. E aí faltou. Faltou e continua a faltar. Isto é uma coisa crítica e contínua. Faltam os recursos para termos escolas, faltam os recursos para termos as carteiras, faltam os recursos para termos professores melhores qualificados, faltam os recursos para termos livros. Não é só ter um livro. O aluno não pode ficar com 1, 2, 3 livros um ano inteiro. Nas comparações que nós fizemos com outros países, um aluno de uma terceira classe está exposto a 10, 15 livros por ano. Portanto, as suas competências de leitura, escrita, aumentam consideravelmente. Em muitas famílias moçambicanas, o livro é o primeiro material escrito que apareceu. Portanto, há estas condições que não conseguimos criar, e isso dificultou. A qualidade deteriorou-se. Entretanto, há a pressão de continuar a admitir alunos na escola, as famílias querem educação para os seus filhos, portanto, há uma pressão, há uma demanda do sistema, mas não há capacidade de resposta. E aí não podes fazer simultaneamente um rápido aumento da quantidade, garantindo uma excelente qualidade ou uma boa qualidade. Em que país Moçambique se inspirou para trazer e instituir, portanto, o Sistema Nacional de Educação? Foi uma inspiração endógena ou teve de ir buscar de algum sítio? Eu acho que houve a primeira experiência que serviu de base para o sistema foi a experiência da educação nas zonas libertadas, naturalmente, onde essa é a inspiração principal. Mas também era preciso olhar para sistemas formais desenvolvidos ou que pudessem ser, digamos, como se diz na gíria, o benchmark, que é aquilo que deve ser o que nós queremos alcançar daqui a alguns anos. E esse país, o modelo escolhido foi o da RDA, a República Democrática Alemã. Era um modelo ideal, tendo em conta os contextos da RDA e de Moçambique, que são totalmente distintos. Não é que tenha sido um modelo ideal, era um modelo que
digamos, ajudava a ter uma meta e obrigava-nos a trabalhar para alcançar esse resultado. Não se esqueça que nós, na altura, queríamos um Moçambique desenvolvido em 10 anos, industrializado, economicamente forte. Então, estávamos a pensar alto. E ao pensar alto, era preciso ter um sistema nacional de educação compatível com esse pensamento. Então, não era possível pensar alto na economia, no desenvolvimento, sem fazer o mesmo na educação, porque a educação é o suporte de tudo isso. É assim que nós procuramos, e na altura das leituras feitas na época, a RDA era aquele modelo que digamos que parecia o mais indicado. Tanto mais que Cuba tinha feito também as suas transformações, olhando para a RDA. Então nós pensamos, bom, vamos fazer o modelo cubano, mas se Cuba, ela própria, foi se inspirar na RDA, é melhor irmos ao original. Então foi assim que a RDA foi, digamos, serviu de modelo para o nosso sistema. Serviu de modelo, sobretudo porque a RDA tinha no seu sistema, assim, grosso modo, tinha 10 anos de ensino politécnico. Ensino politécnico no sentido, é uma educação geral, mas com dominância, com elementos de tecnologia, conhecimentos de coisa. Educação alargada a todos, de 10 anos, e depois fazia a bifurcação para outras formações. Então achávamos que esse modelo era interessante. Era um modelo que ligava muito a educação com a indústria, com as empresas. Este é um modelo bom. Nós estamos a formar pessoas que vão servir uma certa economia. Então, esta ligação era muito importante. E era um modelo que tinha uma forte componente daquilo que nós chamamos ciência, tecnologia, matemática e engenharia, STEM, chama-se o STEM. Quer dizer, tinha uma grande dominância do STEM. Alunos, de uma maneira geral, os países do leste europeu eram fortes em matemática, física, química e tal. Então nós temos este é um modelo que serve para o nosso, porque nós também tínhamos declarado politicamente que queríamos avançar para a construção do homem novo, um homem livre do obscurantismo, um homem que domina a ciência, a tecnologia, um homem que é solidário com o proletariado internacional. Quer dizer, tínhamos estas declarações que eram importantes, apesar de hoje a gente olhar aquilo com alguma... Mas eram importantes, porque nós na educação, para trabalharmos nos objetivos da educação, precisamos de ter qual é a visão política da educação. Então nós tínhamos essa. E isso ajudava a dizer, ok, nós queremos formar um homem novo livre do obscurantismo, então temos que lhe dar ciência. Ele tem que dominar tecnologia, então temos que ter trabalhos de tecnologia, física, matemática, tal. Tem que ser solidário. Então, tínhamos esses elementos, o que fosse a declaração política, aquilo que era digamos, os fins da educação, nesse certo sentido, determinavam o que é que nós temos que fazer com o sistema, quais os seus objetivos. E, portanto, face a estes objetivos que nós tínhamos de um país avançado tecnologicamente, uma população que domina a ciência, livre do obscurantismo, não sei se o Boaventura se lembra dessas declarações, então, o sistema para responder a esta declaração política tinha que ser um sistema avançado. Por isso nós fomos nos inspirar. Não é copiar, inspirar. Tínhamos, adicionalmente, isso, e ajudava por quê? Porque tínhamos muitos técnicos de alemães, nessa altura aqui, e tínhamos técnicos, por acaso tínhamos dos 3 países, alemães, da RDA, russos e cubanos. Então nós no Índia tivemos esta torre de Babel, mas depois tínhamos outros países, porque vinham aqueles que vinham no bilateral ou vinham como independentes, portanto tínhamos belgas, tínhamos ingleses, americanos a trabalhar nessa altura. Podemos concluir que o único culpado pela qualidade ou pelo grande debate sobre a qualidade de ensino, debate
pela negativa é o Sistema Nacional de Educação? Não, o sistema não tem culpa nenhuma. Não tem culpa nenhuma. Em relação ao ensino técnico profissional, houve também a reforma que o Dr. Zeferino Martins citou, e o debate da atualidade indica que a situação não está boa no ensino técnico profissional. E há quem diga mesmo que matamos com sucesso o ensino técnico profissional. Isso aí Há exagero. há exagero, quer dizer, isso é muito contrário. Nunca tivemos um ensino técnico tão bom como agora. Nunca tivemos um ensino técnico tão bom como agora, eu garanto. Mesmo com as escolas técnicas do Estado em questão, muitas delas, e quase que já não existem. Não, as escolas técnicas foram todas transformadas, a maior parte transformadas em institutos, porque já morreu essa coisa de acabar a 5ª classe ou a 7ª classe e ir para o ensino técnico. É preciso ter uma longa e forte educação geral para fazer uma formação técnica. Então a formação é a partir da 10ª classe. Fazes as 10 classes. Lembra-se que falamos do modelo da RDA? Então, são as 10 classes para você ter uma formação geral sólida que te permitem passar para uma formação técnica. Porque conhecimentos de tecnologia pressupõem uma base matemática, física, que não existem ao nível da 5ª e ao nível da 7ª classe. Então, primeiro, nós conseguimos um tipo de alunos completamente diferente do que era antigamente. São alunos todos com a 10ª classe que entram. Até tens mais, tens candidatos com a 12ª a quererem entrar para o ensino técnico médio, porque eles perceberam que com o ensino geral não conseguem um emprego, mas se tiverem uma formação técnica, adquirem o saber fazer que lhes dá a possibilidade de trabalhar independentemente ou trabalhar para o trem. Então, devo dizer que o ensino técnico, nós fizemos uma reforma de grande fôlego e, bom, não pode ser que eu esteja a falhar em alguma coisa, mas todo aquele desenvolvimento de TET, com a Vale, as empresas do carvão, foram recrutar técnicos que foram formados pela reforma da educação profissional. Então, eu lembro-me de uma conversa informal até era num pedido, e estava um padrinho do outro lado da família, que quando me reconheceu, disse: o senhor esteve na reforma da educação. Sabe, eu estava na agricultura e quando vinham candidatos para trabalhar, eu pedia o diploma para ver qual era o diploma. Bastava eu ver ali que este passou pela reforma do PIREP e no verso estavam lá indicadas as competências que ele devia ter. Este pode ser admitido. Tinha garantia de que são pessoas bem formadas. Agora, há alguns problemas. Como lhe disse, nós somos muito fortes no desenho, na filosofia, no software, mas podemos ter problemas de implementação. Novamente aí, são os recursos. São os recursos financeiros, porque o ensino técnico é muitas vezes mais caro do que a educação geral. Exige equipamentos, exige manutenção desses equipamentos, exige técnicos que dominam esses equipamentos. Então, eu lembro-me, na altura, estávamos a comprar umas máquinas CNC, que é máquinas de comando numérico, que fazem o corte de metais por programação e para fazer peças. E os professores disseram: isto aqui nós não vamos conseguir. Então ficaram as máquinas aí durante muito tempo. É preciso ir buscar novamente pessoas. Ir buscar fora não é mau. É preciso ir buscar pessoas que dominam isso e vão para algumas destas nossas escolas e ajudam os nossos professores a utilizar esse. Quer dizer, nós chegamos a um momento onde o equipamento que estava a ser colocado nas escolas já estava acima das competências dos professores que nós tínhamos. Então era preciso fazer a requalificação, o upgrade. Também se começou a fazer. Se olhar para o Instituto Dom Bosco, o Instituto Dom Bosco fez a capacitação de aqueles professores que eram das escolas básicas técnicas, foram fazer o bacharelato aqui neste Instituto Dom Bosco. Vieram de todo o país e uma combinação de formação em serviço local e à distância, eles fizeram a sua capacitação e são eles que estão a aguentar o sistema.
Portanto, e na altura também me lembro uma avaliação indireta feita por uma expatriada brasileira que estava na Vale e dizia: nós na Vale estamos a recrutar, não sei o que é que vocês pensam dos vossos graduados, mas nós estamos satisfeitos. Nós estamos a recrutar os melhores, estamos a recrutar os melhores graduados. Evidentemente que depois os selecionados passam por uma formação para perceber a mecânica toda de uma empresa na área da mineração de carvão. Então, eu posso dizer que temos que ficar orgulhosos de algumas das coisas que nós fizemos. E onde é que o país perdeu a capacidade de produzir livros com qualidade? Até há pouco tempo essa qualidade estava lá. Porque na atualidade, todos os dias se fala de erros que são detectados em cada manual. E erros imperdoáveis. Sim, é muito estranho. Porque, do que eu me lembro, primeiro os livros foram feitos ao nível do INDE. E nós fizemos livros muito bons. Tem gerações inteiras que lembram-se do Vamos Aprender. Era o livro com o qual aprenderam a língua portuguesa. E eram livros muito bons. O que é que depois aconteceu? Com os ventos da privatização, de uma maior participação do setor privado na economia, esta atividade de fazer os livros passou a ser uma atividade a ser feita pelas editoras privadas. Era um modelo escolhido, foi um modelo escolhido. E até era bom, porque escrever livros é uma atividade muito complexa, muito exigente. Precisas de autores criativos, inspirados, a quem não podes pagar um salário de burocrata mensal baixo. Fazer livro é uma atividade criativa. Os professores que escrevem livro são de top, porque eles não são só professores. Eles pegam na matéria e transformam aquilo em livro escolar que permite que os alunos aprendam. Portanto, é uma atividade mais complexa do que coisa. E normalmente nós estamos a pagar, estávamos provavelmente a pagar a esses autores o mesmo que paga já um professor e tal. E coisa. Isso dá num... Então, achou-se por bem, e eu acho que era correto, que esta atividade de escrever livros, o que fica para o Estado, o que fica para o Ministério da Educação, é ter um programa de ensino. Programa de ensino é uma questão de soberania. Programa de ensino é o Estado. Agora, um programa de ensino, para ser implementado, precisa de livros. E os livros podem ser feitos por editoras. É o que se passa na maior parte do mundo. As editoras escrevem livros, os professores escolhidos para escrever livros são os melhores, são aqueles que escrevem os livros que melhor se adequam ao programa oficialmente aprovado. Portanto, o programa ninguém pode mexer, nenhum privado entra. É sagrado. É sagrado. Porque é aquilo que nós queremos que sejam os nossos cidadãos. Isso não se negocia. Isso é o Estado que faz, é o INDE, é o que faz os programas. Agora, um mesmo programa pode dar aso à criação de milhares de livros diferentes para o mesmo programa. Em países onde isso se faz muito abertamente, tens realmente muitos livros. E compete a escola ou o professor dizer: olha, aqui na minha turma eu recomendo o livro tal. E as famílias compram aquele livro de geografia da 5ª classe que aquele professor recomenda. Com a certeza de que aquele livro responde aos objetivos do programa. Todos eles respondem aos objetivos do programa. Mas são escritos de maneira diferente. Tem uma abordagem diferente. Às vezes é muito direto com o aluno. Tu agora que és meu amigo, vais aprender isto. Vais perceber que isto... Vamos começar das coisas que estão mais próximas de... Tem uma linguagem muito mais terra a terra com o aluno. Outros são... às vezes são mais burocratas. Uns começam sempre com exemplos, depois é que passam à formalização dos conceitos. Enfim, são abordagens diferentes. É para dizer que enquanto as editoras fizeram esses livros, tivemos livros de qualidade. E faziam-se muito rapidamente, muito bem, cumpriam-se os prazos, eles faziam as impressões e isto voltava para o país.
começa a haver problemas quando nós voltamos já ao modelo inicial de ser outra vez o Ministério ou o INDE a fazer os livros, a escrever os livros. Então, num contexto que mudou literalmente nos últimos anos. Então, isso já explica. Por outro lado, e no caso especial de há 3 ou 4 anos atrás, há de ter havido uma sabotagem, porque não se explica como é que parágrafos pertencentes a um capítulo vêm aparecer noutro e trocam-se as coisas. Tecnicamente. Há de ter havido uma mão externa. Sim. Não é um problema de incompetência. Quer dizer, nós já temos gente muito capaz. Aí já não é um problema de incompetência. É mesmo a gestão e a organização dos materiais. Depois tinham a possibilidade, antes de ir à impressão, ainda há uma revisão final. Assim como se faz na imprensa escrita, não é? O jornal tem um revisor que anda ali com... Mas mesmo assim também nós estamos isentos de erros. O que é que não devia ter acontecido nestes 50 anos de independência nacional? Eu não sei, o país precisava de tanta coisa, não sei o que é que não devia ter acontecido. Há algumas coisas que podíamos fazer melhor. A pressão para ter um sistema, para ter mais alunos no sistema, por um lado, e a falta de recursos, por outro, fez com que numa certa fase o Ministério passasse a recrutar alunos com a 10ª classe para fazer apenas 1 ano de formação para depois irem dar aulas. Eu acho que isto foi mau, porque primeiro, os alunos que foram recrutados nesta altura com a 10ª classe, não eram os melhores alunos da 10ª classe. Porque os melhores alunos da 10ª classe não queriam ir para professores, queriam continuar a estudar na 11ª e 12ª. Os alunos da 10ª classe que são recrutados são aqueles que têm notas mais fracas, embora tenham completado a 10ª classe, mas completaram a 10ª classe com notas baixas. Alunos de 10, 11. Os alunos de 15, 17 não foram para os institutos de formação de professores. O problema começa aí. Portanto, tens candidatos que têm um fraco domínio na matéria. Encontra o professorado uma espécie de um refúgio. Exatamente. Para ele ir para a formação de professores não é uma, como é que se diz, não é uma vocação que lhe é convocada internamente. Eu quero ser professor. É porque é dos poucos sítios onde eu tenho garantia de que, uma vez completando o meu curso, vou ser recrutado para dar aulas. O segundo problema é que a esse professor, que já é fraquinho na sua formação geral, nós damos apenas 1 ano para competências pedagógicas. É pouco. O resultado final é que atiras para a escola um professor pouco motivado para estar no sistema, menos preparado do que o resto, e, portanto, com pouco conhecimento, poucas competências para formar efetivamente os alunos em função dos programas, dos livros e dos materiais que são dados. Então, agora, podia-se ter feito de outra maneira? Provavelmente não, mas porque se os alunos não queriam ir para o professorado, se os melhores não queriam ir para o professorado, se não tinhas os recursos nas finanças para pagar um salário maior para uma formação de 3 anos, então realmente ficava uma opção, quer dizer, estavas limitado nas tuas escolhas. A opção perigosa era dizer, bom, já que não temos professores, não vamos admitir muitos alunos, mas isso ia criar uma bolha de analfabetismo tremenda no país, não é? Então, eu acho que isso fez-se, não foi uma boa coisa, mas pronto, aconteceu. Essa é uma. O que é que também se podia fazer melhor? Se quisermos trazer um exemplo da educação profissional, o ensino técnico, nós fizemos a reforma, projetou-se, mudou-se a filosofia, passamos de uma filosofia do ensino técnico que privilegiava a oferta, quer dizer, o sistema treina e oferece
ao mercado um conjunto de alunos com qualificações que nós achamos que é o que o mercado precisa. Portanto, essa é uma filosofia baseada na oferta, mas o mercado diz que não é isso que nós queremos. Vocês continuam a formar para profissões que já não têm interesse. Então, a reforma fez exatamente adotou uma filosofia oposta, que é formação baseada na procura. Quer dizer, eu formo em função do que o mercado quer. Há um boom nas minas, em Tete, em Niassa. Então vai haver uma grande procura por engenheiros, mecânicos, eletrotécnicos e coisas. Então devemos fazer formação nestas áreas. Há um boom nas pescas. Então precisamos de ter um instituto que faça formação na área das pescas. Enfim, e agora, parou o boom, já não estamos a precisar tanto. Interrompemos esta formação. Não vale a pena tirar para o mercado quadros que não vão ser recrutados. Então, esta parte é que às vezes falha. Que é, primeiro, ter os institutos fortemente apetrechados para levarem a cabo as qualificações aprovadas e, portanto, poder implementar aquilo que nós declaramos na filosofia, nos programas e nos conceitos. Muito obrigado, doutor Zefrino Martins. E para terminar mesmo, o nosso fundo tempo está esgotado. Duas ou três coisas pequenas. Devo dizer que a minha passagem estes anos pela educação foi uma passagem muito enriquecedora. Aprendi muito, cresci muito e acho que também devolvi ao meu país aquilo que eu aprendi, seja formalmente, seja pela via da formação e exercício. Eu acho que foi muito enriquecedor. O segundo elemento que posso trazer aqui é que nós não podemos desistir. Moçambique precisa de se agarrar fortemente à educação. E é preciso, hoje, com outros olhos, com outra lupa, olhar para o que está a passar à volta. Então, há formações importantes na área da educação que nós temos que abraçar. Coisas como a inteligência artificial, que todo mundo está agora a abraçar. Coisas como blockchain, coisas como automação. São coisas modernas que o mundo está a abraçar. E às vezes temos tendência a dizer, mas isto aqui, nós somos um país pobre, nós não temos carteira, vamos a pensar na inteligência artificial. Nós temos que fazer isso, não temos como. E alguns países africanos estão a fazer isso. Gana, Nigéria, Ruanda, Quênia, estão avançadíssimos nesses processos. Eles estão a criar coisas novas completamente. Então, nós precisamos de abraçar isso. Ao mesmo tempo que temos que resolver alguns problemas básicos de comida, roupa, nós temos que investir seriamente nestas novas áreas, sob pena de ficarmos completamente para trás no desenvolvimento internacional. Então, digamos que estes são os desafios que eu queria deixar. Uma vez mais, muito obrigado, doutor Zefrino Martins, antigo governante, antigo ministro da Educação, pela sua disponibilidade para pensar no passado, presente e futuro de Moçambique. Nós fazemos esta reflexão no âmbito das celebrações dos 50 anos depois que o país proclamou a sua independência nacional. Dissemos aqui agora que Moçambique proclamou a independência nacional em 1975, mais concretamente a 25 de junho, pela voz do presidente Samora Machel, em pleno estádio de Machava. Despedimos-nos com a promessa de voltar proximamente com mais uma proposta. Obrigado pela preferência, continue ligado a nós e fique bem.